1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Do versículo 21 ao versículo 25. Ouvimos pela manhã o Senhor falar conosco do 18 ao 20. E agora à noite um segundo sermão, que vai do versículo 21 ao versículo 25, com a graça do Senhor encerrando esse capítulo 2 dessa carta. E aí o próximo sermão, se Deus quiser, a partir do capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Queridos irmãos, no último 1 mês e meio, na minha pesquisa para o meu trabalho do último módulo que eu fiz, o mestrado, eu dediquei atenção especial a uma obra específica de um filósofo americano chamado David Bentley Hart. Este homem escreveu um livro que, em tradução livre, seria mais ou menos esse o título, As Portas do Mar. Ele escreveu esta obra, de pouco mais de 100 páginas, logo após aquele devastador tsunami que atingiu o Oceano Índico no ano 2004. Alguns aqui, talvez a maioria, lembre dessa história. Se não, pelo menos já ouviu falar a respeito. Nessa obra, Hart ele reage contra explicações que procuram enxergar tragédias, sofrimentos e calamidades como expressões dos decretos ou dos propósitos providenciais de Deus. A sua preocupação é legítima, ou seja, preservar a bondade divina diante da realidade do mal. Segundo Hart, o mal deve ser compreendido como uma intrusão na boa criação de Deus, uma força de desordem e corrupção que se opõe aos seus propósitos. Por isso, este homem ele rejeita a ideia de que sofrimentos humanos possam ser explicados simplesmente como parte do plano soberano de Deus. Para dar um contexto um pouco maior, ele é de origem anglicana, mas converteu-se ainda jovem, por volta dos 21 anos, à igreja ortodoxa. Veja, a atração dessa perspectiva é fácil de compreender. Quando nós nos deparamos com a injustiça, a perseguição, a dor ou a perda, a nossa tendência natural é perguntar: como isso pode fazer parte dos propósitos de Deus? Muitas vezes, parece mais fácil afirmar que tais sofrimentos não possuem qualquer relação com o seu governo providencial. De uma certa forma, a tentativa é semelhante, tentando isentar Deus aqui, como possivelmente como se ele fosse um culpado da história, tirando qualquer culpa dele. Entretanto, quando nós chegamos às Sagradas Escrituras, nós encontramos uma resposta diferente. Pedro, ele escreve a cristãos que estavam sofrendo injustamente. Alguns eram servos submetidos a senhores perversos, como vimos pela manhã. Outros enfrentavam hostilidade por causa de sua fé. E diante de um cenário como este, o apóstolo ele não tenta consolar os seus leitores, afastando aqui o sofrimento da providência divina, como se
olha, isso está acontecendo com vocês, não tem nada a ver com a providência do Senhor Deus, não tem nada a ver com seus planos. Pelo contrário, o que Pedro faz aqui nesse texto é apontar para Cristo. Ele mostra que o sofrimento do Senhor não foi um acidente da história, mas o maior de todos os sofrimentos já experimentado por alguém, ele faz parte do plano, ou no caso é o centro do plano redentor de Deus. Bem como também ele mostra que os discípulos, nós, os cristãos, fomos chamados a seguir os passos daquele que sofreu injustamente, que morreu pelos pecadores e agora governa o seu povo como pastor. Posto isso, meus irmãos, nesse bloco aqui, nessa perícope, do versículo 21 ao 25, nós aprenderemos que os cristãos, você e eu, nós somos chamados a perseverar no sofrimento injusto, porque Cristo sofreu em seu lugar, em nosso lugar, nos deixou um exemplo perfeito e continua cuidando de nós como nosso pastor. Vou repetir, os cristãos são chamados a perseverar no sofrimento injusto. Por quê? Porque Cristo sofreu em seu lugar, em nosso lugar. Segundo, porque ele nos deixou um exemplo perfeito. E terceiro, porque ele continua cuidando do seu povo como seu pastor. Então observe a divisão do texto, bem básica aqui. Versículos do 21 ao 23, você tem aqui Pedro apresentando Cristo como o nosso exemplo. Do 21 ao 23, Cristo é o nosso exemplo. No versículo 24, nós temos Pedro apresentando Cristo como o nosso substituto. E no versículo 25, ele apresenta o Senhor como o nosso pastor. Cristo, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso substituto e ele é também o nosso pastor. Veja o texto mais uma vez, versículo 21 em diante. Quer dizer, nesse momento só o 21. Observe. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados. Note como é que o apóstolo Pedro começa este bloco aqui, essa sessão, irmãos. Ele diz aos seus leitores e a nós também que o chamado cristão inclui o sofrimento. A expressão para isto aponta para o sofrimento injusto que foi mencionado nos versículos anteriores, que nós ouvimos pela manhã. Pedro afirma algo surpreendente aqui, a saber que o sofrimento por fazer o bem não é um acidente da vida cristã. Na verdade, faz parte da vocação de todo cristão. Ele vai falar sobre isso outras vezes, e no capítulo 4 ele vai falar até com esse tom de que a gente não deveria se surpreender. Não deveria ficar surpreso quando o sofrimento vier sobre você. E isso já está presente aqui. Ora, nós fomos chamados para sofrer. Faz parte do nosso chamado. Observe que o verbo usado pelo apóstolo Paulo aqui, ou seja, esse verbo chamar, e nesse caso colocado aqui de maneira no substantivo, né, chamados, ele remete aqui os seus leitores à ideia do chamado ou da vocação eficaz. Sim, a doutrina da salvação que fala sobre o chamado eficaz do Espírito Santo quando, assim, chama os seus eleitos à salvação. Você já ouviu isso algumas vezes, presumo, pelo menos alguns aqui nessa noite. Quando alguém que não pertence a Cristo, alguém que ainda não foi convertido, ouve o Evangelho pela primeira vez, sendo este um eleito do Senhor, a palavra de Deus, em algum momento da sua vida, pode ser na mais tenra idade, pode ser já no final da vida, mas o chamado ele é eficaz. Em algum momento, aquele pecador resistente assim ao chamado, à vocação do Senhor Deus, em algum momento ele vai se render, ele vai ser chamado eficazmente. Esta é a doutrina da vocação eficaz. Ela não nega essa doutrina que o pecador resista ao chamado. Não nega que o pecador ele pode, durante um tempo, ainda hesitar e não ser convertido. Mas ela afirma que em algum momento, seja na tenridade ou no final da vida, se tal pessoa foi, assim, escolhida pelo Senhor Deus e predestinada para a salvação, ela será chamada eficazmente. Pois bem, essa mesma palavra que remete a essa ideia do chamado eficaz,
Pedro utiliza aqui para se referir ao nosso chamado para sofrer. Você entendeu isso? Você foi chamado por Deus para a salvação. Isso inclui ser chamado por Deus para sofrer por amor ao seu nome. Não tem como separar. Se você for chamado por Deus para a salvação, você foi chamado por Deus para sofrer. Veja, irmãos, a propósito, até mesmo no nosso sofrimento. E talvez essa seja uma das verdades bíblicas mais difíceis de aceitar. E não é à toa que o autor que eu mencionei no início desse sermão, e que eu lidei com ele nos quase 2 meses, pelo menos mais de um mês, ele tenta fugir dessa ideia, tentando separar a ideia de sofrimento presente nos planos de Deus, como fazendo parte dos seus planos, como Deus usando disso como instrumento para operar, para executar a sua vontade. Eu quero lembrar você de um caso bíblico, para você ter isso ilustrado em sua mente com algo que aconteceu de fato. Lembra de Jó? Pois bem, quando o grande sofrimento caiu sobre Jó, foi o que ele disse, lá no capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A sua dor se tornou tão intensa que a sua mulher disse a ele, no capítulo 2, versículo 9, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. E quando, irmãos, o sofrimento de Jó ele perdurou, ele disse lá no capítulo 13, versículo 15, eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. E no capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aquele homem que sofreu tudo que ele sofreu, ainda assim perseverando, confiando que Deus estava no controle daquela situação. Essa é a mensagem, a mesma mensagem do apóstolo Pedro nesse capítulo 2. É louvável aceitar o sofrimento com paciência, em primeiro lugar, meus irmãos, porque nós fomos chamados por Deus para isso. Por que eu devo aceitar o sofrimento? O sofrimento que ocorre não por causa dos meus pecados. Sofrimento que acontece por causa de suportar isso por amor a Deus, em serviço ao Senhor Deus, neste contexto. Por quê? É louvável porque Deus me chamou para isso. Sendo assim, Pedro ensina que aqueles que foram chamados para a glória também foram chamados a seguir um caminho que é marcado pela cruz. Você ouviu pela manhã isso? É impossível chegar à glória sem passar pela cruz. Impossível. Observe também que Cristo, ele sofreu em nosso lugar e deixou um exemplo. Versículo 21 ainda. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Note que aqui Pedro, ele une duas verdades inseparáveis. Tanto que Cristo sofreu por nós, bem como também que Cristo ele é o nosso exemplo. Quero trabalhar essa expressão aqui. Cristo sofreu por nós. Veja, ele vai dizer, em vosso lugar. A expressão aqui, irmãos, ela possui uma forte conotação substitutiva. A ideia é essa. Pedro, ele não apresenta Cristo aqui como uma espécie de mártir ou um modelo moral simplesmente. Ele está dizendo o seguinte, Cristo sofreu no lugar do seu povo, em favor do seu povo. Por que é importante a gente destacar isso daqui? Pedro, de fato, fala de Cristo como um exemplo para nós. Mas este exemplo que ele vai descrever a partir do final do versículo 21, deixando-vos o exemplo, ele é posterior à sua fala, sofreu em vosso lugar. Ou seja, não é um mero exemplo. O exemplo, ele decorre disso primeiramente, a saber que ele sofreu como nosso substituto, aquele que foi para a morte em nosso lugar. Há uma heresia antiga que ela foi ensinada principalmente nos séculos 16 e 17, chamada socinianismo. E os socinianos, eles negavam diversas doutrinas centrais da palavra de Deus. Por exemplo,
a plena divindade de Cristo, a doutrina da Santíssima Trindade. Interessante que uma das formas de eles negarem a Trindade era dizer assim: olha, a palavra Trindade não está na Bíblia. E aí um dos mais excelentes teólogos daqueles dias, do século XVII, John Owen, ele refuta os socinianos, mostrando como para uma doutrina ser bíblica, a sua palavra, ou no caso a palavra que dá nome àquela doutrina, não precisa estar necessariamente nas Sagradas Escrituras. Basta que o seu conceito, o seu ensino esteja presente. Eles também negavam a depravação radical do homem, bem como também a expiação substitutiva. Os socinianos, eles afirmavam que a obra de Cristo consistia, sobretudo, em revelar a vontade de Deus e fornecer um modelo perfeito de obediência e amor. Sim, eles afirmavam, no caso, reduziam a obra de Cristo a meramente um tipo de modelo de obediência e amor. A cruz, para eles, não era entendida como satisfação da justiça divina, muito menos como uma substituição penal pelos pecadores, mas principalmente como um exemplo moral, ao mesmo tempo que servia também como um incentivo ao arrependimento. Irmãos, isso é particularmente relevante no contexto dessa passagem aqui. Alguns intérpretes enfatizam apenas o versículo 21, a parte que diz: deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ora, se você enfatizar somente essa expressão aqui, essa frase aqui, você vai correr o grande risco de reduzir a obra de Cristo a um mero grande exemplo que ele nos deu. E você perde de vista o que ele diz anteriormente: sofreu em vosso lugar. Bem como também o que ele diz no versículo 24, veja, ele diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ou seja, Cristo, ele é exemplo, mas porque antes ele é substituto. Ele é um exemplo, mas antes disso, o que fundamenta isso é o fato de ele ter nos substituído diante de Deus, recebendo a punição em nosso lugar. O erro daqueles hereges consistia justamente em transformar Cristo apenas em exemplo, e com isso eles esvaziavam a obra expiatória de Cristo. Nós, historicamente, negamos isso, os reformados. Cristo, ele é o nosso substituto antes de ser o nosso exemplo. A cruz, ela é primariamente ou primeiramente uma obra de redenção, e somente depois um modelo de vida. E a imitação de Cristo flui da união com Cristo, não a produz. Você imita Cristo por estar unido a Cristo, e não o contrário. Pedro não está ensinando a antiga ideia sociniana de que Jesus veio apenas para mostrar a nós como viver. É um modelo de vida, é um padrão para a gente seguir de amor, de obediência, e alguns até esticam muito isso, né? De tolerância, né? Com as minorias e coisas do tipo. Antes de nos deixar um exemplo, Cristo carregou os nossos pecados. O Salvador precede o modelo. A expiação precede a imitação. Entenda isso. Ele deixou um exemplo, mas este exemplo é fundamentado na sua obra vicária, no seu realizar da redenção em nosso lugar. Tendo isso em mente, quero agora destacar, sim, de fato, o que Pedro vai dizer aqui. Ele diz que Cristo deixou um exemplo. E aqui é muito interessante, porque a palavra grega usada pelo apóstolo Pedro aqui para se referir ao exemplo é a palavra que era usada para o modelo de letras que uma criança copiava para aprender a escrever. A ideia é a seguinte: Cristo, ele traçou as linhas. Os discípulos devem seguir o mesmo padrão. Assim como um mestre, um professor ensinava as crianças a como escrever, traçando as linhas e elas seguindo aquele pontilhado, aqueles traços, assim também Cristo deixou os traços para a gente seguir os seus passos. É importante observar, reitero isso, Cristo primeiro é o Salvador, só depois é o exemplo. Pedro mostra que o sofrimento injusto, ele não é estranho à vida cristã, irmãos.
O próprio Cristo, ele trilhou esse caminho. Ele é exemplo para nós. Ele é exemplo para nós. Ele trilhou esse caminho primeiro e deixou o traçado para você assim seguir nos seus passos. Você tem uma ideia, de forma resumida, do sofrimento de Cristo? A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8, seção 4, uma parte da seção 4 aqui, de Cristo mediador, diz o seguinte: este ofício, o Senhor Jesus, que ofício? Ofício de mediador, empreendeu muito voluntariamente para que pudesse exercê-lo, foi sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente, padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos, e em seu corpo os mais penosos sofrimentos, foi crucificado e morreu, foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu corrupção. A Confissão de Fé resume aqui esse sofrimento do Senhor que Pedro está descrevendo para nós. E aí entenda, o que Pedro está nos ensinando é que ao olharmos para Cristo como nosso modelo, como nosso exemplo, nós aprendemos com Cristo como sofrer. Como sofrer. Entenda, não é somente você ter claramente essa ideia de que seguindo os seus passos, esses traçados, esses traços que ele deixou, você vai sofrer também. De fato, você tem que entender isso. Mas além disso, seguir os seus passos, sofrendo também, mas respondendo da forma como ele respondeu. Lidando com o sofrimento como ele lidou. Percebe? Não é só você entender que vai sofrer como ele também, estando unido a Cristo, mas é também reagindo ao sofrimento como o Senhor reagiu. O caminho que Cristo deixou traçado, ele é marcado pelo quê? Por muitas virtudes. Algumas delas: paciência em meio ao sofrimento, mansidão, integridade e honestidade. Então seguir os traços, mas seguir conforme Cristo. Deixa eu ver isso de forma mais clara, a partir do versículo 22. Veja aí o versículo 22. A resposta dele ao sofrimento. A perfeição moral de Cristo aqui. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Eu quero que você tenha em mente que essa perícope, do versículo 21 ao 25, ela está encharcada de Isaías capítulo 53. Texto que já foi pregado por mim aqui nesta igreja, e eu quero que você depois leia e medite em Isaías 53, bem como também, se puder, escute o sermão mais uma vez. Pedro vai citar várias vezes o capítulo 53 de Isaías, e aqui está citando o versículo 9. Versículo 9. E a razão de Pedro fazer isso é para enfatizar a absoluta inocência de Cristo. Cristo sofreu na condição de inocente. Veja, ele vai dizer: não cometeu pecado, uma referência à sua perfeita obediência. Não pôde ser achado nenhum pecado nele, ele obedeceu perfeitamente. Também, nem dolo algum se achou em sua boca, refere-se à ausência de engano, de falsidade ou de malícia. Perceba o contraste que há entre Cristo e os senhores perversos mencionados por Pedro nos versículos anteriores, que são marcados, dentre outras coisas, por uma fala desonesta, por uma fala que vai agredir, que vai desrespeitar aos seus inferiores. Cristo, não houve nada em sua boca, nada em sua fala que pudesse ser assim usado contra ele, para falar que houve engano, malícia ou falsidade. Isso torna o seu sofrimento profundamente injusto. E aí, irmãos, diferentemente dos servos mencionados nos versículos anteriores, somente Cristo sofreu, no sentido absoluto do termo, injustamente. Como eu disse pela manhã, ainda que nós soframos pontualmente de forma injusta, no sentido de que não deveríamos passar por aquele tipo de situação porque não fizemos nada pecaminoso quanto aquilo, ainda assim, quando sofremos na condição de pecadores. O Senhor Jesus Cristo não. Ele, quando sofreu, enfrentou tudo isso, enfrentou na condição de inocente. Absolutamente inocente. Aqui ele personifica a ausência de pecado, bem como da inocência. Por causa da sua inocência, o seu sofrimento foi profundamente
injusto. A diferença entre Jesus e seus seguidores é, portanto, ainda maior, irmãos. Ninguém tem o direito de objetar ao sofrimento quando olha para o exemplo dado por Jesus Cristo. Como assim, pastor? Se você fica indignado quando sofre algum tipo de sofrimento, de situação injusta, quando você compara isso com o sofrimento de Cristo, assim como eu também, deveríamos nós corar de vergonha, meus irmãos, e ver que tal sofrimento é inferior, infinitamente inferior ao que ele passou, e que nós, ainda que sofremos na condição de pecadores. Além do mais, ninguém pode afirmar ser perfeito aqui na terra. Vai lá para Tiago capítulo 3, Tiago 3, versículo 2. Tiago 3, 2. Tiago 3, 2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Isto é, todos nós pecamos. Hoje mais cedo, lá em casa, a gente fez o culto doméstico e falamos sobre isso, sobre a questão do perfeccionismo, de que ninguém pode nessa terra, até se encontrar com Cristo, chegar ao estado de perfeição. Esse falso ensino, ao longo da história da igreja, ele foi ensinado em alguns contextos, e especialmente no contexto de John Wesley e os seus seguidores, os metodistas, acreditando que é possível que um cristão nessa terra chegue à plena maturidade, à sua perfeição de santidade. É um ensino também falso ensinado pelos romanistas. Os papistas ensinam que alguns homens, algumas mulheres na história chegaram a um estado de santidade tão grande, tão alto, a ponto de, veja a heresia, a ponto de os seus méritos, eles ultrapassarem as exigências divinas. E isso acumular no tesouro da igreja méritos para outros. Qual seria a ideia? Seria de méritos extras. A pessoa não apenas conseguiu méritos para ela, ser aceita diante de Deus, mas ela foi tão santa que isso sobrepujou a ponto de outros, quando oram intercedendo, ou no caso pedindo a intercessão desses santos, podem confiar nos méritos que eles adquiriram em suas vidas aqui terrenas. Grave heresia. Um ataque à pessoa do Redentor. Uma negação da sua obra. A suficiência de Cristo. Ninguém pode, irmãos, chegar à perfeição nessa terra ainda. Isso dar-se-á quando formos glorificados. Em resumo, a profecia de Isaías se aplica somente a Jesus. Nenhum engano foi achado em sua boca. Isso não pode ser dito acerca de mim nem de você, de nenhum mortal, de nenhum homem nessa terra. Porque enganos, falsidades, mentiras e outros pecados são encontrados em nossas línguas, em nossos lábios, em nossos corações. Perceba também a reação de Cristo diante da injustiça. Versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Como discípulo de Jesus, eu quero que você tenha esse panorama aqui em mente, por mais que você às vezes lembre quando está lendo a carta e ouvindo a exposição, mas é bom a gente voltar para isso também, para isso estar bem presente durante a leitura agora, nesse momento. Ora, como discípulo de Cristo, Pedro, ele pôde testificar pessoalmente sobre o sofrimento de Jesus. Então você está vendo aqui, Pedro descrevendo aqui a forma que Jesus reagiu ao sofrimento, e você está vendo um apóstolo que acompanhou isso de perto. Ele estava presente no pátio da casa, lá do sumo sacerdote, quando o Senhor ele foi julgado pelo Sinédrio. Ele sabia muito bem do julgamento perante Pôncio Pilatos, bem como também dos sacerdotes, dos anciãos, que acusaram o Senhor Jesus Cristo de muitas coisas. E ele viu que ele não retrucou, ele não respondeu. E Pedro sabia, meus irmãos, que quando Jesus foi pendurado na cruz, ele sofreu sem murmurar. Ou seja, o que você está lendo aqui é o relato de alguém que foi uma testemunha ocular. Ele viu tudo isso. Ele presenciou tudo isso. Ele estava ali. Então ele está testemunhando exatamente o que aconteceu. E claro,
escrevendo tudo isso sob inspiração. E ele está pegando o texto de Isaías 53 e aplicando a Cristo, mostrando como o profeta falava do Messias e de como isso se cumpriu na sua vida, bem como também na sua morte. O conteúdo do versículo 23 está dentro do que poderíamos esperar ser escrito por uma testemunha ocular, como eu disse, que refletiu sobre a profecia de Isaías, do versículo 7 ao versículo 9 do capítulo 53. Mas eu quero que você observe agora, aprofundando o versículo 23, 3 aspectos da resposta de Cristo. Primeiro, o texto diz, Pedro fala que ele não revidava. Ou seja, Jesus ele recusou a vingança. Ele não respondeu insulto com insulto, ele não revidou. Segundo, ele não fazia ameaças. Veja, ele tinha poder para destruir os seus perseguidores, mas não recorreu a este recurso de intimidação, não fazia ameaças. E diz o texto também, em terceiro lugar, que ele se entregava àquele que julga retamente. E aqui está o grande segredo da perseverança de Cristo. Ele confiava sua causa ao seu Pai. A palavra usada aqui por Pedro sugere, irmãos, uma entrega contínua. Enquanto ele sofria, ele continuava depositando sua situação nas mãos do justo juiz. A ausência de vingança não era fraqueza, mas era confiança em Deus. Por que eu digo que isso era o segredo da sua perseverança? Porque, irmãos, falamos muito sobre isso. Usamos a expressão, já entreguei para o Senhor, vou confiar em Deus, já não vou mais fazer nada com relação a isso. Mas agir exatamente como Cristo agiu aqui, confiar mesmo no justo juiz que julga todas as coisas, só Ele fez isso perfeitamente. Posto isso, meus irmãos, eu quero perguntar a vocês, quando você é tratado injustamente, a sua reação, ela se parece mais com Cristo ou com o mundo? Quando você é tratado injustamente, você reage mais parecido com Cristo ou com o mundo? A sua primeira reação é revidar ou confiar em Deus? Você responde ofensa com ofensa? Paga mal com o mal? Na sua família, no seu ambiente de trabalho, onde você anda, na igreja local, você é mais conhecido por sua mansidão ou por sua capacidade de devolver na mesma moeda? Há pessoas que se orgulham disso. Depois de convertidas, depois de professarem a fé cristã, dizem isso com orgulho. Eu não levo o desaforo para casa, pastor. Eu não levo. Você está ouvindo o que está dizendo? Quando a gente age assim, irmãos, e todos nós, em alguma medida, a gente age assim, pecamos contra o Senhor, pecamos contra Cristo. Você tem confiado a sua causa ao justo juiz? Ou tentado fazer justiça com as próprias mãos? Como nós somos tentados a isso, meus irmãos? Sobretudo quando nós lidamos com alguma causa injusta. A nossa tendência é querer fazer juízo ou justiça com as próprias mãos, quando deveríamos entregar nossa causa ao justo juiz. Quando você sofre injustamente, você se lembra que está seguindo os passos traçados por Cristo? Recorde de quando você aprendeu a escrever. Você precisava seguir os traços do seu professor, da sua professora, para que você pudesse escrever corretamente. Muito mais deveria ser a sua atenção e a minha aos traços que foram deixados por Cristo, de encarar o sofrimento sem rejeitá-lo e reagir a ele conforme o Senhor reagiu. A bem da verdade é que muitos desejam a coroa de Cristo, a glória dada pelo Senhor, no caso a honra, mas poucos desejam seguir seus passos. Pedro nos lembra que essa glória, o caminho da glória passa pela cruz. A pergunta não é apenas se nós admiramos Cristo,
Porque há muitos que admiram Cristo, irmãos. Pelo menos em alguma medida. Quantas pessoas você não conhece que podem olhar para este texto aqui do versículo 21, a parte final, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Quantos ímpios, quantos filósofos do nosso tempo podem dizer, verdade, Jesus foi um grande exemplo. Verdade. Olha como ele tratou ali os pobres, como ele lidou com as prostitutas, olha, com os marginalizados. Ele foi um grande exemplo, ele é um grande exemplo. Mas a pergunta é, você o imita? Você o imita? E não como aqui, meramente uma espécie de questão moral aqui, mas você crê no seu nome para a salvação, primeiramente? Submete a sua vontade como seu Senhor e seu Salvador, e em seguida, o imita. Segundo lugar, versículo 24 agora, Cristo ele não é apenas o nosso exemplo, e você entendeu isso, espero, exemplo na condição de ter sido nosso substituto já apresentado, mas agora a ênfase é ainda maior nessa ação de Cristo aqui. Cristo é o nosso substituto, isso fica ainda mais claro no versículo 24, veja, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Meus irmãos, aqui nós temos um dos textos mais profundos da carta de Pedro. Veja a expressão, carregando os nossos pecados. Isso nos remete imediatamente ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, quando acontecia com relação aos animais que Deus tinha ordenado para a sua adoração, que apontavam para a pessoa e para a obra do Redentor. Cristo ele assume a culpa do seu povo. E aqui você tem novamente uma menção a Isaías 53. Vá para lá. Isaías 53, você vê isso lá. Observe como o profeta é citado novamente aqui. Isaías capítulo 53, os versículos 4, versículos 11 e versículo 12 também. 4, 11 e 12. No 4 ele fala, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. No 11, as iniquidades deles levará sobre si, no 11. E no 12, levou sobre si o pecado de muitos. Novamente, Pedro vê aqui o cumprimento dessa profecia na pessoa de Jesus Cristo. Assim, ele coloca o versículo dentro do contexto da vida do Senhor aqui na terra, referindo-se à sua morte na cruz. Tudo isso aconteceu por meio da vida de Cristo. Pedro também usa a expressão, observe, em seu corpo, versículo 24, de 1 de Pedro 2, em seu corpo. Ou seja, a expiação não foi algo simbólico, irmãos. Foi um sofrimento real, histórico e físico. O verbo, que nós lemos em João 1, que se fez carne, se fez homem, ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados. Ele sofreu na sua carne a condenação que era para nós. E o apóstolo também utiliza ainda a expressão sobre o madeiro, em vez de cruz. Observe isso. Ele usa madeiro aqui no lugar de cruz. Por quê? Porque ele está ecoando aqui o que diz Deuteronômio 21, 23. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Pedro está, de maneira indireta ou implicitamente, afirmando que Jesus Cristo levou sobre si, ou teve sobre si, a maldição divina. A ira de Deus caiu sobre ele. A menção a madeira nos lembra disso. Ele carregou sobre os nossos pecados, que trouxe como consequência a ira do Senhor Deus. Ele se fez maldito por nós. E aí no versículo 24 ainda vai falar do propósito. Qual o propósito? Para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E aqui tem algo interessantíssimo. A redenção que ele realiza não apenas remove a nossa culpa, mas também transforma a nossa vida. Literalmente, o apóstolo está dizendo aqui, para que sejamos completamente separados dos nossos pecados. Pastor, não entendi ainda.
a redenção que ele realizou não teve o único fim de perdoar os nossos pecados, tirar a culpa deles. De fato, isso aconteceu. Mas além disso, a mesma redenção, ela também nos conduz à santificação, a vivermos agora como libertos da escravidão ao pecado. Não há mais, para aqueles que estão unidos a Cristo, uma vida que é experimentada sob o domínio do pecado. Nós vivemos agora para a justiça. Então Pedro ele conecta a redenção e santificação aqui. Colocando em poucas palavras, o Cristo que perdoa também transforma. O Cristo que remove a culpa do pecado também nos santifica. Como é que isso acontece? Primeiro, essa libertação ocorre através de fé e arrependimento, e na sequência disso, nós demonstramos a nossa nova vida em Cristo quando a gente submete obedientemente a Ele e fazemos a sua vontade. Você creu? Você se arrependeu dos seus pecados? Pois bem, você foi perdoado. E agora você vai evidenciar isso na sua vida de santificação. Irmãos, é basicamente as doutrinas da justificação e da santificação sendo aqui ensinadas mais uma vez para nós. Fomos perdoados e agora nós somos santificados. Fomos libertos da escravidão ao pecado e agora, na culpa do pecado, e agora nós vivemos para a justiça, não mais sob o domínio do pecado. Ainda no versículo 24, Pedro vai dizer: por suas chagas fostes sarados. Novamente o apóstolo Pedro cita Isaías capítulo 53. E a ideia aqui é de um ferimento que é causado por açoite. Citando aqui um comentarista, ele diz o seguinte: os escravos que apanhavam injustamente de seus senhores podiam, sem dúvida, se identificar com essa fala do apóstolo Pedro aqui, que ele faz sobre o sofrimento de Cristo. A expressão curados, irmãos, significa perdoados. Isso é muito importante também, porque Pedro ele está dizendo que o açoite de Jesus, antes de ser crucificado, e os ferimentos que ele sofreu quando o crucificaram, foi o castigo que ele pagou para a redenção do crente. A palavra curados aqui tem um sentido figurativo, denota a restauração da comunhão divina através do perdão de pecados e todos os benefícios salvíficos que a acompanham. Como assim, pastor? Pedro não está falando, o seu foco principal não é falar de cura física. Essa é uma forma equivocada de você ler Isaías capítulo 53, quando fala das chagas, ou no caso, por suas chagas nós fomos sarados. Ora, muitos cristãos não somente adoecem, como morrem de doenças terríveis. Então a promessa do Senhor Deus não é de curar todos fisicamente, pelo menos não nesse mundo aqui, nessa terra. Mas a ideia em Isaías, que Pedro está agora reverberando aqui, é de uma cura espiritual. Quando eu digo isso, eu não estou afirmando que Deus não cure fisicamente. Ele ainda o faz, se for da sua vontade, se for visando a sua glória, sem dúvida. Ele pode fazer isso e ainda o faz, ele cura pessoas fisicamente. Mas o foco aqui, em toda a palavra de Deus, é na cura espiritual. Lembra, eu já falei sobre isso com relação aos milagres de Cristo. Quando ele curava cegos, quando ele curava surdos, mudos, quando ele expulsava demônios, quando ele também ressuscitou os mortos. Por mais que isso visasse, em alguma medida, o bem daquelas pessoas, não era o fim último. Todo sinal de Jesus tinha um significado teológico por trás. Visava, claro, a glória divina, bem como a revelação da sua messianidade. Era ele dizendo o seguinte: eu sou aquele que abre os olhos do cego para enxergar a minha luz da verdade, da salvação, a cura para a sua alma. Pois bem, é a mesma ideia aqui. O contexto específico trata da cura do pecado e da reconciliação com Deus, meus irmãos. É sobre isso. Qual seria a ideia então, pastor? Em poucas palavras, as feridas de Cristo produziram a restauração espiritual do seu povo. Veja, por causa das chagas dele,
por causa das feridas dele. Deus golpeou o seu filho, feriu o seu filho na carne, para que as tuas e as minhas feridas espirituais fossem curadas. À luz disso, eu pergunto a você nessa noite: você tem vivido como alguém que realmente crê que os seus pecados foram carregados por Cristo? A sua confiança para a salvação está em Cristo somente ou em sua própria justiça? Você tem tratado o pecado com a seriedade devida ou com um tipo de atitude de complacência? O teu Salvador, aquele que você diz que é o teu Senhor e Salvador, ele foi ferido para que você fosse curado. Ora, se Cristo morreu para que você e eu também morrêssemos para o pecado, por que é que você continua fazendo as pazes com aquilo que levou Cristo à cruz? Percebe a vileza disso, a loucura disso? Fazer as pazes com aquilo que levou Cristo à cruz. A sua vida demonstra que você foi de fato liberto do pecado, do domínio do pecado, digo. Como eu disse, perfeição nessa terra não é possível acontecer. Mas o cristão, alguém que nasceu de novo, não vive sob o domínio do pecado, não é escravo do pecado, não é dominado pelo pecado. Ele luta contra o pecado, ele vai em algum momento pecar contra Deus, mas a sua vida é marcada por uma luta contínua de resistência, de enfrentamento, de busca da presença de Deus para poder lutar contra este mal terrível. E não há um ceder facilmente, não há uma entrega a isso. E toda vez que acontece a queda, existe um arrependimento, uma confissão e uma luta sincera para que haja abandono dessa prática ou dessas práticas. Você está vivendo para a justiça ou apenas para evitar pecados escandalosos? Meus irmãos, o apóstolo Pedro não permite que vejamos a cruz apenas como um exemplo de amor ou sofrimento. A cruz, guarde isso, é o lugar onde os seus e os meus pecados foram julgados. Ali. Quem contempla Cristo crucificado deve perguntar não apenas o que ele fez por mim, mas também como eu devo viver agora que eu pertenço a Ele. Agora que eu pertenço a Ele, como eu devo viver? Diz o texto. Veja, versículo 24. Vivamos para a justiça. Vivamos para a justiça. Você foi perdoado? A culpa foi removida? Então a consequência é essa. Cresçamos em nossa santificação. Em último lugar, Cristo também é o nosso pastor. Versículo 25, Pedro vai dizer: porque estáveis desgarrados como ovelhas. Pedro continua, irmãos, usando Isaías capítulo 53. Você pode ver lá no versículo 6 de Isaías 53. Sem desmarcar o texto aqui, você pode fazer essa comparação, observar como ele cita mais uma vez esse texto. E veja, Pedro tem em mente aqui o ensino bíblico que é frequentemente repetido sobre a figura de pastor e ovelhas aqui. Os profetas falaram sobre isso, você pode ver Ezequiel capítulo 34, por exemplo. O próprio Senhor Jesus Cristo em João 10, como nós ouvimos pela manhã, na leitura de declaração de perdão de pecados, se apresenta como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Então ele também usou essa figura aqui de ele como pastor, bem como o seu povo sendo suas ovelhas. O Salmo 23 e assim por diante. Isso é um ensino bem presente na palavra de Deus. E Pedro vai utilizar-se dessa mesma figura aqui, dessa imagem, para nos ensinar também. Ele vai usar a expressão ovelhas desgarradas, citando o profeta Isaías. E aqui eu quero fazer menção a um comentarista
sobre esse texto, ele fala o seguinte, escute. Quando uma ovelha se perde e é separada do rebanho, ela fica consternada. Ela se deita e se recusa a se mover e espera até que o seu pastor venha e a leve de volta para o rebanho. Ele diz assim ainda: a inteligência não é uma das características da ovelha. Uma ovelha depende completamente do cuidado diário do pastor. E aqui entenda, viu? Todas as ovelhas aqui, inclui todos nós, sem exceção. O pastor da passagem aqui é o Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós somos estas ovelhas. Pois bem, tendo isso em mente, a imagem aqui do versículo 25 descreve a condição humana natural. Qual é? Perdida, vulnerável e afastada de Deus. Essa é a condição. Todos aqueles que estão à parte de Cristo, longe de Cristo, estão assim, perdidos, vulneráveis e afastados de Deus, como ovelhas desgarradas, não sabem para onde ir, andam cambaleantes, não sabem quem seguir. O que segue, na verdade, são os passos da morte. Mas o texto diz: agora, porém, vos convertestes, ou então agora voltastes. E aí agora Pedro apresenta a conversão, o retorno, e a ideia é essa mesmo. Falei muitas vezes sobre isso em Jeremias, que o voltar-se em arrependimento, no caso, a ideia de voltar, está ligada ao arrependimento, ou melhor dizendo, o arrependimento expressa essa ideia de retorno, de voltar. E quando Pedro afirma isso daqui, ele não está afirmando que esse retorno acontece por parte da ovelha meramente. Não é que a ovelha, por si só, retornou. O bom pastor a buscou. O bom pastor a alcançou. Foi isso que aconteceu. Ela que estava desgarrada, ela veio para o rebanho porque o bom pastor a trouxe, sem anular, obviamente, a sua responsabilidade. Foi isso que aconteceu com todos aqueles que estão em Cristo. Mas a ênfase principal do versículo 25 está aqui nos dois títulos que o apóstolo Pedro utiliza para se referir ao Senhor Jesus. Veja o primeiro aí. Ele é o pastor. O pastor. O nosso pastor. Aquele que, quando nós nos perdemos, com o seu cajado, ele nos pega pelo pescoço e nos puxa de volta para o caminho certo. Irmãos, certamente não é algo agradável ser encurralado pelo pastor, mas o seu cajado, ele acaba trazendo conforto, bem como também paz, quando nós sabemos que isso é uma demonstração do seu cuidado por nós. Cristo, como pastor, ele guia, protege e alimenta o seu rebanho. A figura do pastor aponta para isso daqui. O pastor guia, o pastor ele protege e alimenta o seu rebanho. O segundo título usado para Cristo aqui é o bispo da vossa alma. E o significado de bispo aqui, no caso da palavra bispo, é supervisor. Supervisor. E que deixe-me discorrer um pouco mais sobre isso, para você ver a beleza do que ele está falando aqui para nós. A palavra grega para bispo é a palavra episkopos. E a raiz dessa palavra, ela deu origem a palavras como microscópio e telescópio, além de outros instrumentos também que têm essa mesma raiz aqui. E tais instrumentos, eles nos permitem ver coisas pequenas ou muito distantes. Ou seja, eles servem para aumentar a nossa capacidade de visão, de enxergar. O prefixo da palavra episkopos, ou seja, o prefixo epi, ele intensifica a força da raiz, de modo que o supervisor ou o bispo, ele é uma espécie de superinspetor. No mundo da Grécia Antiga, o episkopos era um homem que vinha sem ser anunciado para inspecionar e verificar se as tropas estavam preparadas para a batalha. Caso não estivessem, ele as castigava. Se estivessem, ele iria parabenizá-las e recompensá-las. Pois bem, Cristo, o nosso episkopos, o nosso bispo, nos inspeciona. Não conhecemos a condição da nossa alma de um dia para o outro.
tampouco nós sabemos qual é o nível exato da nossa santificação. Na verdade, a gente se engana muito com isso. Mas o nosso bispo, ele sabe de tudo isso. Os seus olhos não estão apenas no pardal, mas estão também nas suas ovelhas. Ele sabe de cada passo que nós damos, bem como também conhece a dor que nós sentimos. Nós somos chamados para imitá-lo, pois o nosso pastor nos devolveu a ele mesmo. Cristo vigia constantemente as suas ovelhas. O mesmo Salvador que sofreu por elas, agora as governa e preserva. Volta lá para o versículo de número 20. Versículo 19. Final do versículo 19. Por motivo de sua consciência para com Deus. Você consegue enxergar a mesma ideia no final do versículo 25? Eu disse pela manhã, nós suportamos o sofrimento cônscios de Deus, na presença de Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Pois bem, o versículo 25 tem esse tom aqui. Por mais que você pense assim, pastor, mas você não falou que a figura do bispo é aquele que vai inspecionar, que vai até mesmo punir quem não estiver andando? Sim, mas a ênfase de Pedro aqui é para falar de uma inspeção que é pastoral, é um cuidado, é para nos manter firmes no seu caminho, ao mesmo tempo, cuidando de nós em meio ao sofrimento. Ele é o bispo de nossas almas. Portanto, eu pergunto a vocês, você, ovelha, tem vivido como alguém que depende do seu pastor? Não de mim, do seu pastor, do nosso pastor. Você depende dele? Em quem você procura segurança quando você atravessa aflições? Quem? Em quem você tem buscado direção? Em Cristo ou em sua própria sabedoria? Você crê que o seu pastor, o seu bispo, ele está cuidando de fato de você? Mesmo quando você não compreende a sua providência? E isso acontece muitas vezes em nossas vidas. Você não consegue entender, compreender a providência divina, porque Ele me conduziu por estes caminhos, ainda sem compreender. Você continua confiando no cuidado pastoral do seu bispo? Você tem descansado na vigilância do seu pastor? Ou você vive consumido pela ansiedade, pelo pecado da ansiedade? A sua vida demonstra confiança no cuidado de Cristo? Irmãos, nós ovelhas, todos nós, somos fracos, vulneráveis e nós somos temos a tendência de facilmente nos perdermos. Pedro não termina o texto apontando para a força das ovelhas, pois não há em nós, mas para a fidelidade do pastor. Agora, imagine comigo o contexto lá. Os primeiros leitores de Pedro recebem essa carta, estão lendo aqui o capítulo 2, enfrentando perseguição, sofrimento, por causa de senhores, por causa do governo, por causa de todo tipo de inimigo contra a fé cristã. E eles leem aqui esse versículo 25. Porque estáveis esgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Existe algum consolo maior do que este? Para lidar com o sofrimento? Saber que o próprio Cristo, ressurreto, lá no alto dos céus, habita com o seu povo, espiritualmente está conosco, cuidando de nós. Não há, irmãos, não há nenhum consolo maior do que este. O seu pastor, os seus pastores humanos falharão. Os seus líderes, os seus superiores certamente pecarão contra vocês. Assim como vocês, na condição de superiores, pecam contra Deus e contra os vossos inferiores. Mas o nosso pastor, o nosso bispo, ele tem nos sustentado, ele tem nos consolado, ele tem nos fortalecido e tem nos guiado às águas tranquilas. Bem, na obra As Portas do Mar, David Bentley Hart, ele procura proteger, pelo menos tenta fazer isso, proteger a bondade de Deus diante do problema do sofrimento. A sua preocupação é evitar qualquer explicação que transforme Deus no autor do mal,
ou que apresente as tragédias humanas como se fossem bens em si mesmas. E nesse ponto, irmãos, a sua preocupação ela merece ser levada a sério. Entretanto, Pedro nos conduz por um caminho diferente aqui. Ele não explica o sofrimento removendo-o da esfera da providência divina. Pelo contrário, ao invés disso, ele aponta para a cruz. A maior injustiça já cometida na história foi a crucificação do Filho de Deus. O único homem que de fato era inocente foi rejeitado, humilhado, condenado e morto. Contudo, a palavra de Deus enfatiza e repete isso várias vezes. Tal sofrimento não escapou ao governo divino. Pelo contrário, ele aconteceu segundo o propósito eterno do Pai para a redenção do seu povo. Se a cruz nos ensina alguma coisa, e de fato nos ensina muitas coisas, é que Deus pode governar soberanamente até mesmo os atos mais perversos dos homens, sem ele se tornar o autor do pecado. E se isso é verdade acerca do sofrimento de Cristo, também é verdade acerca do sofrimento daqueles que pertencem a Cristo. Por isso, quando você enfrentar injustiça, aflição, perseguição por causa da sua fidelidade ao Senhor, você não deve concluir que Deus perdeu o controle da situação, ou que você foi abandonado, à mercê do acaso. Não, você deve fazer o que Pedro orienta aqui, olhar para o Salvador, que é apresentado nessa passagem. Ele é o nosso exemplo quando nós sofremos injustamente. Ele é o nosso substituto quando nos lembramos dos nossos pecados. E Ele é o nosso pastor quando atravessamos os vales mais escuros da peregrinação cristã. Aquele que sofreu por nós, continua cuidando de nós. Aquele que levou nossos pecados, continua guardando nossas almas. E aquele que venceu o sofrimento, ou venceu por meio do sofrimento, finalmente nos conduzirá à glória. Por isso, meus irmãos, podemos perseverar com confiança, sabendo que nenhum sofrimento suportado em união com Cristo está fora do sábio e santo governo do nosso Deus. Nós não negamos a realidade do sofrimento. Nós não dizemos que sofrer seja uma coisa em si mesma boa. É ruim, é triste, é doloroso e é uma consequência da queda do homem, dos nossos primeiros pais. Mas o sofrimento experimentado em união com Cristo, vivido para a glória de Cristo e descansando no seu cuidado providencial, ele é encarado por nós de uma outra maneira, com confiança, perseverança e temor no Senhor, sabendo que Ele tem cuidado do seu povo e nos conduzirá, como o pastor fiel que Ele é, à sua presença, para morarmos com Ele em sua morada eterna. Que o Senhor Deus nos guarde e você possa descansar no bispo da sua alma, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por tua palavra. Graças te damos pelo teu evangelho, por causa da pessoa do Redentor, que experimentou em nosso lugar todo o sofrimento, toda a dor. Que assim, como nosso substituto, não apenas como exemplo, mas aquele que assumiu o nosso lugar, por causa disso, por causa das suas chagas, fomos sarados. Porque ele foi golpeado em sua carne, fomos curados e restaurados pelo Senhor. Ó Deus, eu rogo a Ti que o Teu Santo Espírito aplique essa pregação, essa mensagem do Evangelho aos nossos corações. Que Isaías 53, bem como 1 de Pedro 2, do 21 ao 25, estejam gravados em nossas mentes e em nossos corações. Que possamos olhar para a pessoa de Cristo e a sua obra consumada e assim encontrar descanso para nossas almas, sabendo que o nosso pastor e o nosso bispo assumiu o nosso lugar e ele continua nos conduzindo, nos governando, nos guiando às águas tranquilas. Hoje é um exemplo disso. Fomos descedentados aqui pela palavra do Senhor. Obrigado, Deus, por isso. Oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.